Bom dia, bom dia, bom dia. Mais um Morning Call, o que esperar do mercado hoje. Eu sou o professor Wagner aqui da Francesca Educação Financeira e todos os dias a partir das 5h50 da manhã nós estamos aqui para falar sobre o fechamento do mercado no dia anterior e trazer as principais notícias que podem impactar o mercado financeiro no dia de hoje. Falamos aí de âmbito político, econômico e corporativo. Então, muito obrigado pela sua companhia. Não esqueça, se você gosta desse conteúdo, trabalha no mercado financeiro, conhece pessoas que gostam desse conteúdo, compartilha esse conteúdo aí com colegas de trabalho para que o YouTube também entenda que é um conteúdo relevante e entregue a cada vez mais pessoas. Deixa seu like, se inscreve no canal e acesse um dos nossos grupos de WhatsApp. Ali nos nossos grupos de WhatsApp, além desse conteúdo, você recebe o material em PDF para consultar a qualquer momento do dia com as principais informações aí de fechamento de mercado e perspectivas do que pode acontecer no dia de hoje. Hoje, dia 25 de agosto de 2021, ontem, felizmente, tivemos um dia mais tranquilo, olhando principalmente para o cenário brasileiro, o índice Bovespa, né? Que teve uma forte alta, a maior alta aí praticamente do ano, e recuperou aí os 120 mil pontos. A política, que normalmente acaba sendo um ofensor, né, foi um dos pontos aí que deram tranquilidade para o mercado no dia de ontem, e também a forte alta das commodities. Ontem alguns pontos aí que acabaram favorecendo aí toda a alta aí do índice Ibovespa foi o fato de Arthur Lira, presidente da Câmara, em evento, discursando em evento, ressaltar aí que ele vai descartar, pelo menos durante essa semana, a votação da reforma do imposto de renda e assumindo aí o compromisso ainda mais com o fiscal brasileiro, e que a ideia é que a reforma da Previdência não gere aí maiores ônus em relação a impostos aí para os brasileiros. Além disso, o próprio Rodrigo Pacheco, que daí é o presidente do Senado, trouxe a perspectiva aí de que a reforma tanto do imposto de renda quanto demais reformas, não é focada somente no aumento de impostos, e sim na simplificação. Tudo isso aí é basado na teoria de que o princípio fiscal será aí respeitado tanto na Câmara quanto no Senado, trouxeram um pouco mais de segurança dentro do cenário que estava conturbado e trazendo aí diversas quedas aí há mais de uma semana, né? Então o índice Bovespa volta aí aos 120 mil pontos e principalmente aí dando um pouco mais de tranquilidade para os investidores de forma geral. Além disso, uma expectativa aí da fala do ministro, do presidente do Banco Central, desculpa, o Campos Neto, no dia de ontem, no mesmo evento, também trouxe aí toda essa perspectiva com as falas dele em relação à política monetária e aos próximos passos aí da economia dentro da visão do Banco Central, foram a tônica aí do dia de ontem, trazendo essa tranquilidade e essa forte alta para o índice Ibovespa. Olhando lá para fora, né, nos Estados Unidos, a expectativa ainda fica aí por conta da participação de Jerome Powell lá no simpósio de Jackson Hole, que começa aí na quinta-feira, e na sexta-feira o Jerome Powell fala, principalmente aí trazendo aí essa perspectiva do governo norte-americano, do Banco Central norte-americano, de redução dos estímulos, né? Seja aí através de aumento de taxa de juros ou redução na recompra de títulos, que já tem uma perspectiva aí de iniciar essa redução aí, e automaticamente trouxe até na semana passada um pouco mais de volatilidade para o mercado, mas agora é a expectativa desses próximos passos que devem ser anunciados aí, detalhados no simpósio de Jackson Hole. Além disso, lá nos Estados Unidos, o FDA, que é basicamente a Anvisa lá dos Estados Unidos, né, deve tomar uma decisão em relação aos imunizantes disponíveis aí nos Estados Unidos, para principalmente aí fortalecer a segunda dose e a imunização completa aí da população norte-americana. E também há uma forte expectativa
lá nos Estados Unidos em relação a Wall Street ali fazendo novas exigências aí para empresas chinesas abrirem capital, principalmente aí mostrando mais transparência e deixando mais claro aí os riscos de todos os investimentos. Tudo isso aí fez com que também tivéssemos um mercado aí de alta nos Estados Unidos no dia de ontem. Olhando para a Ásia, nós já falávamos ontem logo cedo aí sobre o fechamento das bolsas asiáticas. A redução aí dos casos de Covid, aí, principalmente por conta da variante Delta, trouxe aí mais tranquilidade para os mercados asiáticos, e também o fato do governo chinês reduzir aí o cerco, a repressão sobre as empresas de tecnologia, também favoreceu a alta nos últimos dias e deu uma tranquilizada em relação ao mercado de forma geral. E olhando para a Europa, que fechou também em alta nas principais bolsas de ontem, tivemos aí um dia de tranquilidade no mercado. O único ponto aí foi o PIB da Alemanha, que veio um pouco mais alto do que a expectativa, também deixando aí um pouco mais tranquilo os investidores de forma geral. Por aqui, os investidores continuam de olho também na alta das commodities, como falamos anteriormente. Tivemos aí principalmente o petróleo subindo forte e dando mais tranquilidade para empresas aí como Petrobras, que tem um forte peso no índice Ibovespa, e também, óbvio, os investidores de olho aí na CPI da Covid, que continua, na crise hídrica, que é um ponto ainda obscuro e também a ser monitorado, e o pedido de impeachment aí do ministro Alexandre de Moraes, né, feito pelo presidente da República, o Jair Bolsonaro. Tudo isso fica no radar dos investidores, mas tivemos um dia mais tranquilo e vamos olhar para números de forma geral, que facilita essa interpretação, e principalmente olhar para aquilo que pode acontecer no dia de hoje. Ontem, então, o índice Ibovespa subiu 2,33%, chegando aos 120.211 pontos. O dólar despencou, caindo 2,15%, voltando aí ao patamar de 5,26%. Também aí um ponto bem positivo, lembrando aí que nós já tivemos uma volatilidade bem grande aí nos últimos 30 dias, olhando para a moeda norte-americana e olhando também para as bolsas norte-americanas. Agora, Nasdaq aí voltando aos 15 mil pontos após uma alta de 0,52%, chegando a 15.019 pontos. S&P 500 subiu ontem 0,15 a 4.486 pontos, e Dow Jones aí lateralizou positivamente, né, uma alta de 0,09% a 35.366 pontos. Quando olhamos aí para a Europa, o euro também caiu forte, 2,29%, voltando aí ao patamar de R$ 6,17 no dia de ontem, e as bolsas tivemos aí o DAX na Alemanha subindo aí 0,33, chegando a 15.905 pontos. O CAC na França teve uma queda de 0,28, destoou um pouquinho entre as bolsas europeias e chegou a 6.664 pontos, enquanto o Reino Unido subiu 0,24 a 7.125 pontos. Olhando aí para a Ásia de forma geral, assim como nós já falávamos ontem, a China subiu 0,88, chegando a 14.663 pontos, e o Japão teve uma alta de 0,87 também no dia de ontem, a 27.732 pontos. Olhando um pouquinho para o cenário de cripto, esse que descolou um pouquinho dos mercados no dia de ontem, o Bitcoin, que vinha numa sequência de altas, caiu 2,47%, e o Ethereum, que também vinha na mesma tocada, caiu 3,85%. Lembrando aí, o Bitcoin agora chega próximo novamente aí dos $50 mil, então talvez um ponto de barreira que acaba tendo essas oscilações de ganhos e perdas recorrentes. Como falávamos anteriormente, o petróleo futuro recuperou bem em relação a números da semana passada, onde, relembrando, nós chegamos a ter aí quedas consecutivas que nós não víamos desde o ano de 2019, e ontem o Brent fechou então a $70,44, enquanto o WTI chegou a $67,64 o barril, mostrando boa recuperação em relação ao que nós tínhamos no início dessa semana. O índice S&P 500 VIX, que é o famoso índice do medo, né, que mede a volatilidade, o risco do mercado de ações, ele teve uma oscilação, uma lateralização basicamente, uma alta de 0,41%,
ficando aí na casa dos 17,22%. Sempre lembrando, quanto maior o índice VIX, quanto maior essa pontuação, maior a volatilidade, maior o risco do mercado de ações e, por via de regra, acima dos 20 pontos já começa a ficar mais difícil de prever as oscilações dentro desse mercado de renda variável. Olhando também para metais futuro, tivemos uma forte evolução do ouro, que chegando aí na casa dos $1.800 novamente essa semana, e ontem fechou aí a cotação a $1.803,50. Alumínio futuro também subindo bastante nos últimos dias, chegando aí a $2.605,25, e o ferro refinado, que continua tendo oscilações grandes aí e frequentes por conta aí das medidas lá na China de tentativa de controle do preço da commodity, fechou ontem aí a $160,07 a tonelada. Continuando e olhando aí para as principais altas do mercado no dia de ontem, tivemos aí entre as principais altas do índice Ibovespa, Siri 3, que é Cyrela, subindo 12,33%, chegando aí a R$20,41 a cotação. Lame 4, né, que é Lojas Americanas, a holding de Lojas Americanas, que vinha de quedas consecutivas, ontem subiu 11,81%, chegando aí a R$5,87. Quem também subiu forte foi Gol 4, que subiu 10,97%, chegando aí a R$20,54, EZTC3, EZTEC, subindo 10,61% a R$27,84, e Amer 3, que é o novo ticker aí onde consta B2W e as lojas físicas de Lojas Americanas, né, após a fusão, Amer 3 subindo então 9,69% e fechando a cotação a R$43 no dia de ontem. Entre as principais baixas, tivemos aí um dia mais tranquilo, mas também algumas baixas, algumas quedas mais acentuadas, como JBS S3, que vinha de altas consecutivas nos dias anteriores e caiu 3,26% a R$31,73, RADL3, Droga Raia, né, caindo 2,64% a R$25,80, Pecar 3 caindo 2,09% a R$29,59, VIA3, que é Via, né, o novo ticker aí de Via, né, antiga Via Varejo, caindo novamente 1,86% e fechando a cotação a R$11,09, né, Via que tem caído bastante então, e HYPE3, Hypera Pharma, né, que caiu também 1,47% a R$34,79. Essas foram as principais altas e baixas do índice Ibovespa no dia de ontem. Olhando para os indicadores que vale a pena ficar de olho no dia de hoje, aqui no Brasil vale a pena ficar de olho no investimento estrangeiro direto, né, mostrando aí essa confiança do investidor estrangeiro aí no Brasil, essa retomada talvez após aí as falas, né, óbvio aí vivemos um momento conturbado e esse número aí pode não expressar os próximos passos, mas vale a pena ficar de olho. Também hoje tem divulgação da confiança do consumidor aqui no Brasil, IPCA 15, lembrando, né, o IPCA, o índice oficial de inflação, o IPCA 15 aí, ele mede um pouquinho diferente, né, mas a inflação aí dos primeiros 15 dias, então, do mês, com essa perspectiva e já dando uma prévia daquilo que nós podemos ter aí na próxima divulgação do IPCA, que acontece aí no início do mês de setembro. E hoje também, mais ao final do dia, nós temos aí a divulgação do fluxo cambial estrangeiro, que corrobora também a questão do investimento estrangeiro direto aqui no Brasil. Olhando aí para fora, né, internacional, alguns indicadores que vale a pena ficar de olho no dia de hoje é o clima de negócios na Alemanha, que já foi divulgado e decepcionou bastante. O clima de negócios ali caiu aí para menor perspectiva dos últimos 3 meses, diferente daquilo que se imaginava, trazendo talvez uma leve preocupação em relação à Alemanha, né, que é o principal player dentro da União Europeia, da Europa como um todo hoje, e
obviamente pode interferir com o mercado. Também hoje nós temos aí novos discursos de membros do Banco Central Europeu, lembrando que após as definições aí da ata do FOMC e principalmente essa perspectiva do Federal Reserve reduzir os estímulos econômicos aí criados para manter aí a economia girando durante a pandemia da Covid-19, agora podem ser adotados talvez por outros bancos centrais, e aí fica toda essa perspectiva então e essa ansiedade em relação a esses discursos dos membros do Banco Central Europeu sobre esses próximos passos. Hoje também tem divulgação do estoque de petróleo bruto lá nos Estados Unidos, que também pode ter aí uma interferência direta aí, olhando aí para o preço da commodity, né? Lembrando, tivemos aí uma forte oscilação semana passada, início dessa semana, e agora retomamos, e esse estoque de petróleo bruto também pode mexer com o preço do petróleo de forma geral. Continuando e falando um pouquinho aqui de cenário político, que é um dos pontos que a gente sempre traz aqui, infelizmente a política tem sido uma das tônicas desde o retorno do recesso parlamentar, ou a principal delas, né, trazendo aí a perspectiva aí para mercado, mas felizmente ontem foi um dia mais tranquilo e olhamos aí um pouquinho para aquilo que pode acontecer no dia de hoje. O STF, o Supremo Tribunal Federal, definiu aí que irá compartilhar aí com a CPI os dados do inquérito das fake news, né? Esse inquérito das fake news, o relator é o ministro Alexandre de Moraes. Isso pode levar aí a uma ação contra o Carlos Bolsonaro, filho do atual presidente Jair Bolsonaro, e ampliar o mal-estar entre judiciário e executivo, não só pela ação que pode ser gerada aí contra o Carlos Bolsonaro, mas principalmente pelo fato aí do relator ser o ministro Alexandre de Moraes, que nos últimos dias aí Bolsonaro e ele têm trocado farpas, né? Não nos últimos dias, nas últimas semanas, últimos meses, né? Culminando aí no final de semana retrasado, onde o presidente Jair Bolsonaro aí fez a solicitação aí do impeachment dele junto ao Senado, e obviamente isso deve trazer desdobramentos também nesse ponto aí para o mercado financeiro. O presidente Jair Bolsonaro ele afirmou aí que ele não abre mão de indicar o próximo ministro do STF, mas que o Senado gostaria de ter essa definição, né, de fazer essa indicação. Lembrando, o presidente Jair Bolsonaro aí teve que se moldar e se aliar, se aproximar do centrão, né, tanto olhando para a Câmara quanto o Senado, em busca de aprovação e principalmente de apoio aí para algumas das medidas que ele estava propondo, e agora ele começa a precisar negociar cargos, como aconteceu em relação à Casa Civil, ministro da Casa Civil que foi trocado, né? E vindo aí o pessoal do Centrão, e também outras negociações que podem acontecer, como esse caso aí agora do Senado querendo participar um pouco mais da indicação do próximo ministro do Supremo Tribunal Federal. Mas a princípio Bolsonaro diz que não abre mão então dessa indicação direta, e aguardamos as cenas dos próximos capítulos, a gente vai conversando aqui diariamente. O ministro Onyx Lorenzoni, né, lembrando aí que ele girou entre as cadeiras também por conta dessas mudanças na Casa Civil, né? O ex-ministro da Casa Civil assumiu a pasta da secretaria onde estava o Onyx Lorenzoni, e aí foi recriado então o Ministério do Trabalho e Previdência, que estava lá junto com o Ministério da Economia do Paulo Guedes, e ele assumiu esse ministério e ele se colocou à disposição para conversar aí com as centrais sindicais, né? Então foram chamadas as centrais sindicais para diálogo, olhando para essa perspectiva aí do Ministério de Trabalho e Previdência que estão sob a mão dele. As centrais sindicais acharam muito importante esse diálogo, mas ainda estão receosas em relação a essa abertura. Óbvio, aguardamos também as cenas dos próximos capítulos, mas isso pode movimentar também bastante, principalmente aí num cenário onde nós estamos com alta de inflação, e as centrais sindicais devem brigar bastante por reajustes salariais e também evitar demissões. A PEC dos precatórios, tão importante aí para o governo, né? Tem alguns desdobramentos aí que são aguardados, e é muito importante também para manter o orçamento de 2022, mas além da PEC dos precatórios, que é tão aguardada, e o governo aí espera ter essa aprovação na Câmara e no Senado em breve, existem também os precatórios do FUNCEF, né? O FUNCEF é o Fundo de Manutenção do Ensino Fundamental, que foi extinto lá no ano de 2006,
e desde então acumulou alguns precatórios, né? Como não foi feito alguns repasses, alguns entes, né, estados e municípios entraram aí com ações contra o governo federal por repasses que não foram feitos, e existem então os precatórios do FUNCEF, que é uma outra página, e o governo também pretende aí fazer o parcelamento desses precatórios. A regra diz que os precatórios podem ser parcelados desde que um precatório aí, ele represente mais de 15% do total. Então a ideia aí do governo, do Ministério da Economia, é pegar esses precatórios todos do FUNCEF, né, do Fundo de Manutenção do Ensino Fundamental, colocar numa única conta, então ele representaria aí um valor acima de 15% do total dos precatórios e poderia ser parcelado aí para garantir um pouco mais de espaço no orçamento para 2022. Então aguardamos também que podem haver desdobramentos nesse sentido. E o Auxílio Brasil, né, que é o avanço aí, né, a nova forma, a nova modalidade do Bolsa Família, dentro da perspectiva aí criada pelo atual governo, é prioridade, né, sem romper as regras fiscais, né, o teto de gastos. Disse aí a ministra também em um evento no dia de ontem, a ministra Flávia Arruda, então sendo uma das prioridades, mas importante a fala aí de que a perspectiva é manter as regras fiscais, manter o teto de gastos, e isso dá um pouco mais de confiança para o mercado de forma geral. Olhando um pouquinho para a questão econômica, as falas aí que nós já frisamos lá no início do nosso Morning Call, na abertura, do presidente da Câmara, do presidente do Senado e também de alguns ministros, como foi o caso da Flávia Arruda, respeitando aí, né, o teto de gastos e garantindo que isso será mantido, ameniza toda a desconfiança do mercado. Lembrando aí que, como a gente já falou, os últimos dias houve muita volatilidade na semana passada e também no início dessa semana, por conta aí do risco político e do risco fiscal brasileiro. Então, a fala dessas pessoas, presidente da Câmara, Senado e também de ministros, dizendo que será respeitado o teto de gastos e os princípios fiscais, automaticamente dá mais segurança ao mercado e voltamos a ter um pouco mais de estabilidade, olhando aí para os próximos dias também. Na tão aguardada fala do ministro Paulo Guedes, que aconteceria após fechamento de mercado no dia de ontem, né, que também falávamos na abertura do nosso Morning Call, o Campos Neto reforçou que o cenário atual, principalmente olhando para a dívida pública, é melhor do que os ruídos de curto prazo, e ele falou aí que o controle da inflação para os próximos anos deve ser mais tranquilo. Inclusive, ele deixou bem claro algo que nós falamos aqui com frequência, que o Banco Central está de olho na inflação de serviços, que é uma demanda reprimida aí por conta da pandemia, e ele reforçou que acredita que a demanda aí por serviços, que a inflação de serviços, ela não vai impactar tanto, principalmente porque haverá uma nova migração. Assim como as pessoas acabaram deixando os setores de serviços por conta da pandemia, deixando de utilizar e focando em bens duráveis, né, na compra de bens específicos, e aí aumentou essa demanda e a inflação dos bens específicos, o mesmo movimento contrário deve acontecer em relação aos serviços, as pessoas reduzindo o consumo de bens e voltando a consumir serviços. Então a inflação seria mantida, não teríamos um novo pico, mas o principal de tudo, o Banco Central aí mostrando através do presidente do Banco Central, Campos Neto, que está de olho, está monitorando essa possibilidade aí e essa confiança também em relação ao controle da inflação. Lembrando que recente o próprio Campos Neto disse que o Banco Central vai tomar todas as medidas possíveis para alcançar a meta da inflação nos próximos anos. Continuando aqui, falando um pouquinho mais aí sobre economia e olhando aí para fora, né? O Congresso norte-americano avança aí com relação ao orçamento de 3,5 trilhões de dólares, né? Olhando aí para o próximo ano, e também deve retomar a votação do pacote de infraestrutura. Lembrando, recente aí foi aprovado aí mais 1 trilhão para esse pacote de infraestrutura e devem retomar essas negociações. Isso é muito importante olhando para a economia global também, visto que os Estados Unidos é a maior economia do mundo e
a redução de estímulos lá nos Estados Unidos deve impactar o mundo inteiro, mas esses pacotes de infraestrutura, o orçamento aí para o governo norte-americano sendo mantido, mantém também a perspectiva aí de emprego e renda nos Estados Unidos e aí automaticamente mantendo a roda da economia girando e dando mais tranquilidade para as demais economias também. Ainda falando em Estados Unidos, há aí a perspectiva aí da recondução, né? Está terminando o período mandato aí do presidente Jerome Powell à frente do Federal Reserve, o Banco Central norte-americano. E a princípio aí, até pelo trabalho que ele vem exercendo, e os políticos de forma geral apreciam muito a forma como ele tem conduzido a economia norte-americana, a perspectiva é que ele também seja reconduzido aí para mais um mandato, seja então mantido aí no cargo aí de presidente do Federal Reserve, o Banco Central lá dos Estados Unidos. Isso também deve repercutir no mercado, trazendo um pouco mais de tranquilidade nesse sentido. E o presidente norte-americano Joe Biden aí no G7 ontem, ele afirmou que continuará com o cronograma de retirada das tropas do Afeganistão, culminando aí no final de setembro com a saída completa aí das tropas norte-americanas, e inclusive já informou aí que há uma perspectiva, principalmente aí para as entidades sociais, né, de auxiliar aí para abrigo de pelo menos 50 mil refugiados. Então houve aí toda a pressão do primeiro-ministro do Reino Unido e também aí de outros presidentes aí no G7, mas o Joe Biden aí planeja então continuar essa retirada aí das tropas, e isso também aí deve ficar no radar dos investidores, lembrando que recente nós tivemos aí quedas específicas por conta disso, né? Inclusive aí nesse momento a China principalmente dando um voto de confiança ao Talibã, principalmente aí de olho na questão de mineração dentro do Afeganistão. São então alguns pontos que vale a pena a gente ficar de olho e ficar no radar para os investidores. Cenário corporativo, então, para a gente finalizar mais um Morning Call, a Engie, né, planeja aí crescer até 1 gigawatt por ano em energias renováveis aqui no Brasil, demonstrando aí, obviamente, essa perspectiva de crise hídrica que a gente fala que ainda está no radar dos investidores, e essa crise hídrica tem gerado também novas possibilidades de fusões e aquisições no setor, principalmente quando se olha para energias renováveis e projetos aí eólicos e projetos solares. Então, um momento aí, lembrando, isso não é recomendação de compra, trazendo aí apenas notícias dos segmentos aí de energia que podem trazer aí mudanças aí, movimentações potenciais no mercado aí no dia de hoje e nas próximas semanas. A Cosan, que recentemente aí anunciou que entrou aí no setor de mineração, né, durante essa semana, divulgou que a mina da joint venture aí da Cosan deve estrear então já em 2025, e a perspectiva é que ela estreie aí já com uma produção de 10 milhões de toneladas ao ano de captação aí de minérios, né? Então a Cosan então abrindo mais um leque através dessa joint venture, e também pode movimentar o mercado através dessa joint venture e dessa perspectiva já de iniciar exploração na mina em 2025 com 10 milhões de toneladas ano. E o Walmart anunciou também que vai utilizar a sua própria estrutura logística para entregar mercadoria de outros varejistas, né? A gente fala frequentemente aqui que o varejo de forma geral aí tem se posicionado para melhorar toda a questão logística e ter isso como um diferencial. Agora o Walmart também aproveitando a sua estrutura e tentando combater um pouquinho até mesmo da entrada da própria Amazon e de tudo aquilo que as outras varejistas também têm feito aí no intuito de acelerar o seu processo logístico de entrega e abocanhar uma fatia maior de mercado. E ontem também a Petrobras anunciou, em fato relevante ao mercado, junto à CVM, que recebeu aí cerca de 2,9 bilhões de dólares por um acordo de participação no Campo de Búzios. Isso também aí deve trazer movimento aí para o mercado, vale a pena ficar de olho nisso tudo. Olhando agora um pouquinho aí para abertura e fechamento de mercado, já são 6h21 da manhã. Temos aí as bolsas asiáticas fechadas já, e novamente aí a China fecha em alta, uma alta um pouco menor em relação aos últimos dias. A bolsa chinesa fechou em alta de 0,23 a 14.697 pontos.
olhando também ainda para a Ásia, olhando aí para Nikkei no Japão, que havia fechado em altas também nos últimos dias, ela lateralizou negativamente, fechando aí com queda de 0,03% a 27.724 pontos. E olhando aí para os demais mercados, há uma perspectiva aí de novas altas no dia de hoje, com um pouco mais de oscilação em relação àquilo que nós tivemos ontem. Nesse momento, somente aí negociação em queda, olhando aí para a Alemanha, onde o DAX aí cai 0,1%, muito influenciado aí pela perspectiva, pelo clima de negócios divulgado aí abaixo da expectativa, mas ainda tendo pouca oscilação nesse sentido. O CAC na França aí sobe 0,20 nesse momento e o Reino Unido também tem uma alta de 0,20. Olhando para o pré-market das bolsas norte-americanas, nós temos aí Dow Jones lateralizando positivamente, alta de 0,05, S&P 500 subindo 0,10 e Nasdaq subindo 0,15. Perspectiva então de alta nas principais bolsas globais. Índice Ibovespa aí deve seguir novamente as bolsas internacionais, principalmente as bolsas norte-americanas, mas lembrando, o mercado é soberano, assim como ontem tivemos aí uma potencialização muito grande do resultado positivo das bolsas globais aqui para o Ibovespa, podemos aí ter outros desdobramentos para o dia de hoje, mas em um primeiro cenário, em um primeiro momento, essa é a perspectiva. Muito obrigado por mais um dia você nos acompanhar aqui ao vivo ou posteriormente gravado. Não se esqueça, então, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha esse conteúdo e assim nós vamos crescendo junto e entregando esse conteúdo a cada vez mais pessoas. Bom dia, bons negócios e até amanhã.